O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto do poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana então disse a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu, como também seus filhos e os seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber a água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me esta água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aquele que adora deve adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizes vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto ao que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra.
e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Dá-me tu mesmo de beber. É o que Jesus pede para nós nesse terceiro domingo da Quaresma. Mas por que Jesus vem pedir água para nós? Esse evangelho tão bonito, tão longo que acabamos de meditar, acabamos de ouvir, ele tem muita coisa para ensinar para nós. Capítulo 4 de São João. Jesus, ele vai propositavelmente ao meio-dia, né? Meio-dia no deserto, não é brinquedo não, é de 40 graus para cima. E ele vai lá. Por que ele vai lá no poço, meio-dia, no auge do calor? Porque ele sabia que aquela mulher, que significa, aquela mulher representa toda a humanidade. No meio da vida, no meio-dia da vida, onde o cansaço bate, onde nós não temos muito sentido para as coisas, onde muitas vezes estamos fazendo as coisas mecanicamente e cegos e afundados no pecado. Jesus está lá nos esperando. Por quê? Porque ele quer, ao mesmo tempo que ele quer dar uma água viva. Que água viva é essa, Padre? É a sua graça. Que água viva é essa, Padre? É a sua misericórdia. Essa água que jorrou do coração de Jesus, que a gente reza no texto da misericórdia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Essa água que é símbolo do batismo. Essa água que é símbolo de uma ação divina e só ela que pode matar a sede do coração e lavar das imundícies desta vida, das paixões, das quedas, dos erros, dos pecados capitais, dos pecados veniais, de tudo aquilo que nos escraviza. Mas é interessante que Jesus também pede àquela mulher pecadora, e ela fica surpresa porque ela era uma samaritana e os judeus nem olham para os samaritanos, quanto mais conversar, quanto mais dar atenção a uma mulher. E Jesus conversa com ela e pede para ela chamar o marido, ela diz que não tem marido, e Jesus disse: nisso falastes a verdade, porque já tiveste 5 e esse que você está agora não é seu. E essa quantidade de adultério, essa quantidade de idolatria, eram os deuses pagãos que os samaritanos cultuavam. E a mulher foi vendo que Jesus olhava o coração dela, né? Como está lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 e 8. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus vendo no fundo do coração daquela mulher a sua miséria, o seu estado de miséria, de pecado, de adultério, de escravidão, de prostituição, Jesus pede água para ela. Mas ela fica estupefata, mas ela diz: mas como o Senhor, sendo judeu, vai pedir para mim, que sou uma samaritana, água? Que água que é essa? Mas quando Jesus pede a esta mulher: dá-me tu de beber, Jesus está pedindo a fé do coração dela. Jesus está pedindo adesão, que ele quer a fé dela, ele quer, nosso Senhor quer que nós creiamos no seu amor.
Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Por isso está ali escrito também, em João capítulo 4, versículo 10, Jesus diz para ela e para todos nós: se tu conhecesses o dom de Deus. Que dom de Deus é esse? É o que pode mudar a nossa vida radicalmente. É o que pode saciar os desejos mais profundos do coração. A gente vai percebendo que as pessoas vão buscando a Deus, buscando assim por um certo automatismo. Hoje é dia da missa, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, minha avó me ensinou, então eu tenho que ir na missa porque hoje é dia de missa. Mas entra, vai, sai e não mata a sede, não faz um encontro, um toque de graça, não faz. E infelizmente, enquanto nós não tomarmos desta água, essa água que provém da intimidade com Deus, provém da oração, atos de fé, dar-me tu de beber. Jesus quer que nós tenhamos atos de fé. Jesus pede a fé daquela mulher. Por isso que ele diz, dá-me tu de beber. Santo Agostinho, ele diz que Jesus tem sede, que nós tenhamos sede do seu amor. E no alto da cruz, Jesus diz, tenho sede. João 19, versículo 28, tenho sede. Então Deus tem sede do teu amor. E o Evangelho, o centro desse Evangelho culmina na adoração, né? O Pai procura adoradores e chegando a hora que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Verbo encarnado, corpo, sangue, alma e divindade, tão sublime sacramento, no mistério da Santa Missa, chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? Significa adorar do jeito que nós estamos, Em espírito, porque ninguém vai adorar Deus verdadeiro se não for pela graça. Não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pela força do Espírito Santo. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos atrai, é Deus que derrama essa água viva para que nós possamos dizer amém, em espírito, em verdade. Em verdade é aquilo que você é. Quantos anos você tem? Você é homem? Você é mulher? Como que está hoje? Está quente? Está frio? Você é padre? Você é leigo? Você é seminarista? Você está saudável? Você está doente? Como que está hoje? Está triste? Está feliz? Está com dor nas costas? Está com dor de cabeça? É assim que a gente tem que adorar, em espírito, pela graça de Deus, e em verdade. Em verdade, olha, verdade que eu fiz só até a 4ª série. A verdade que eu estou muito feliz hoje porque eu vendi uma fazenda. A verdade que, graças a Deus, eu fui lá e fiz uma boa confissão. Em verdade que eu estava com vergonha de entrar na igreja, porque faz muitos anos que eu não vou na igreja, e eu fiquei com vergonha de Deus, fiquei com vergonha das pessoas, mas essa é a minha verdade, eu estou aqui, Jesus, estou aqui. Filho do homem não veio chamar os justos, mas sim os pecadores à conversão. Então Jesus procurou aquela mulher no meio-dia, no momento mais difícil da vida, para derramar na vida dela misericórdia e pede, em troca ele pede o amor dela. O que Deus quer de nós, meus queridos, de mim, de você, todos nós que vamos ouvir essa homilia, o que Jesus quer de você? O seu amor. Jesus quer o nosso afeto, nosso carinho, nossa atenção, nosso coração. Deus te quer. Por isso que o verdadeiro marido, esposo daquela mulher, não era os 5 maridos e nem aquele que não era marido dela. O verdadeiro esposo daquela mulher é Jesus Cristo. Amigo e esposo da nossa alma, só Ele pode saciar o coração. Aí alguém pode dizer assim, mas isso aí é coisa de freira, né?
A freira é coisa de consagrada, ser esposa de Jesus é só para quem vai para o convento, para as beneditinas, para as carmelitas, é só para quem vai para o convento, para os arautos, para a obra dos santos anjos. Não, a nossa alma, diz São João da Cruz, a nossa alma foi desposada por Cristo no alto da cruz. Felizes os convidados ao banquete nupcial do Cordeiro. A igreja é a esposa e o Cristo é o Senhor, o esposo. E essa intimidade com Deus, que toda alma deve ter, todo coração deve ter essa intimidade com Deus, porque sem essa intimidade somos escravos dos ídolos. Somos prostituídos e somos, infelizmente, enganados, destruídos pelos ídolos, nos prostituímos com os ídolos, nos prostituímos de toda e qualquer forma, o corpo e a alma. Só Jesus vem saciar a alma daquele que crê. Então o Evangelho é um convite a adorar Deus vivo e verdadeiro. E quem que são os impasses dessa adoração? Quem que impede essa adoração a Deus? Por que a adoração a Deus não acontece? Não acontece, em primeiro lugar, por causa de nós mesmos, do nosso coração ferido, machucado, desconfiado, nossa falta de fé, que sempre dá prioridade às coisas. Depois, as pessoas que vão tomando o lugar de Deus, relacionamentos estragados, namoros escandalosos, adultérios, pederastia, vida dupla, tripla, quádrupla. Gente que vai buscar falsos deuses em falsas religiões, seitas de tudo quanto é lado, a distância dos sacramentos, a distância da Santa Igreja Católica, a confusão doutrinal, toda e qualquer forma de heresia, reencarnação, culto de extraterrestres, todas essas maluquices, músicas, artistas. A primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 21, termina assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E os samaritanos tinham muitos ídolos. E os mineiros também têm, os matogrossenses, os brasileiros, os argentinos, os americanos. Nós temos muitos ídolos, o dinheiro, nosso ego, nossa vida distante de Deus. Quantas coisas que nos escravizam, nossa preguiça, tanta coisa que impede a gente de adorar a Deus em espírito e em verdade. O egoísmo, a falta de fé, a paralisia, o materialismo, as pessoas, a concupiscência da carne, tudo isso vai impedindo. Perfeccionismo, todas as dificuldades que temos, psicoafetivas, familiares, traumas, tudo machuca. Mas o mais bonito de tudo, Deus nos acolhe. Deus acolheu aquela mulher do jeito que ela estava. Ela estava naquela situação terrível, porque quem vai pulando de galho em galho, vai vivendo com os outros, não é gente que está no caminho do céu, não. Mas no auge do cansaço daquela mulher, no auge da idolatria dela, na busca de todo mundo. Por que ela tinha instante de marido? Porque a gente quer amor, todo mundo quer amor, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser preenchido no mais profundo do coração. E é só Deus pode trazer isso ao coração do ser humano. Aqueles que são casados sabem muito bem o que o padre está dizendo. Pode ser 50 anos, 60 anos de casado, tem lugar que só Jesus Cristo consegue ir. Só não tem casamento físico nesse mundo, casamento, matrimônio, que preenche o coração do homem, preenche o coração de uma mulher totalmente. Só Deus. Não tem televisão. Falando em televisão, Nossa Senhora quer falar para nós de televisão. Não tem televisão, não tem internet. Só Deus, nosso Senhor. E Jesus nos espera no Santíssimo Sacramento. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores hão de adorar em espírito e em verdade. Quando a gente quer começar a adorar a Deus,
fazer uma hora santa. Como que começa, Padre? Do jeito que você tiver. Mesmo em pecado, mesmo se você tiver agitado, em pecado, precisando de confessar, você fala, não, eu só vou começar a adorar a Deus depois que eu confessar. Engano do maligno. Não. Vai na igreja, mesmo se você estiver longe, em pecado, não tem importância, vai lá que na adoração a misericórdia vai te encontrar. Na adoração o Espírito Santo vai te acalmar. Na adoração você vai descobrir a vontade de Deus na tua vida. O Evangelho está dizendo, olha, come alguma coisa, trouxe alguma coisa para comer? Agora é tempo de quaresma. Jesus está dizendo, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E quaresma é tempo de jejum, quaresma é tempo de oração, rezar, quaresma é tempo de ajudar o próximo. Você vê a avareza, né? Quanto que a turma é avarenta. Meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Nosso coração apegado às coisas materiais, nosso coração tacanha, mesquinho, que não quer ajudar o próximo, não quer dar nem um pouquinho, não quer estender a mão. Quaresma é tempo de esmola, tempo de fazer o bem. Quaresma é tempo de jejuar. Na hora que está comendo, já está falando do que vai comer depois, do que depois vai comer, o que comeu, o que vai comer, e depois, meu Deus do céu, isso é uma vigilância para todos nós. São José Maria Escrivá dizia isso. Cuidado, né? Aqueles livrinhos dele, né? Suco, Forja e Caminho. Cuidado quando estivermos à mesa para não ficar falando de comida. Quando estivermos à mesa, vamos falar do Evangelho, vamos falar de coisas bonitas, contar história, dar risada. Vai falar de comida o tempo inteiro, meu Deus do céu, o que é isso? Espírito da gula. Então é momento de jejum. Precisamos jejuar de televisão, jejuar de internet, dessas coisas todas, de informações. Isso quer pegar todos nós. Hoje pela manhã, graças a Deus, ao rezar a liturgia das horas, no dia 8 de março, Nossa Senhora, a mais bela de todas as mulheres, nos dá esta mensagem. Uma mensagem que Nossa Senhora deu em Medjugorje. Ela diz assim: queridos filhos, esta quaresma é para vocês um especial estímulo de mudança de vida. Comecem desde este momento, comece agora. Comecem agora, desde este momento. Desliguem a televisão e deixem de lado as várias coisas que não são úteis para vocês. Queridos filhos, convido-os à conversão individual. Este tempo é para vocês. Agradeço por terem respondido ao meu chamado. Desliguem a televisão. Desliguem a televisão. Desligue o celular. Desligue um pouquinho essas redes sociais. Porque ninguém vai conseguir rezar. Ninguém vai conseguir encontrar consigo mesmo e com Deus se não colocar as coisas, os ídolos, e aquilo que quer tomar o lugar de Deus de lado. Isso serve para o Papa, serve para um coroinha, para uma leitorinha, para uma criança. Serve para todos nós. Essa agitação interior que nos impede de ter esse contato verdadeiro, profundo com Deus. E se renunciarmos, se mortificarmos, se acolhermos a misericórdia de Deus, com certeza vamos rezar. Com certeza o nosso coração estará inclinado ao sacrário. Com certeza a oração vai fluir. E a oração, essa água viva fluindo dentro de nós, vai fazer com que sejamos evangelizadores. A mulher desceu do poço, foi até a cidade e chegou lá e profetizou e abriu a boca, e os samaritanos creram em Jesus. Se a tua cidade está rodeada de ídolos, é porque nós cristãos, nosso coração está tomado pelos ídolos. Uma vez que a gente faz um processo bonito de encontro pessoal com Jesus, de conversão, a parresia, o Espírito Santo, a água viva toma o coração da gente e o nosso testemunho vai contagiar e libertar muita gente, como aconteceu com a samaritana. E depois que as pessoas encontraram Jesus
Eles disseram: olha, nós não precisamos mais de ouvir o teu testemunho o tempo inteiro, não. Os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram. Nós vimos o Salvador do mundo. O Salvador do mundo é Jesus Cristo. Salvador do mundo não é o presidente X, Y ou Z. Não é o Congresso A, B ou C. Salvador do mundo não é o sei lá quem. O único que pode trazer a paz aos corações e ao mundo é o Senhor Jesus Cristo, na sua igreja una, santa, católica, apostólica. No mistério da Santa Missa, a Santa Eucaristia. E Ele nos chama hoje, nessa quaresma, a desligar a televisão. Nossa Senhora está dizendo: desliga a televisão. Dê esse tempo para Deus. Esse tempo para vocês e esse tempo é para Deus. Neste momento, não deixa para depois não. Desliga a televisão. Desliga um pouco a internet. Aí você vai ver. Você vai ver. Eu vou ver, você vai ver. Nós vamos ver o quanto que Deus vai inundar o nosso coração de alegria, de sentido de vida, de felicidade, de amor fraterno. De amor fraterno. Porque o coração do homem tem sede de amor. Amor et amoris. O coração tem sede de amar e ser amado. O coração não tem sede de usar e ser usado, não. De prostituir e ser prostituído. Não, não, não. O coração, os ídolos não saciam o coração do homem. Não sacia. Mas isso é uma escolha, né? Aquela mulher poderia conversar com Jesus e ter tudo aquilo ali, e podia falar assim: sabe de uma coisa? Deixa eu voltar lá pro meu marido, sabe? Que não é meu. Deixa eu levar água lá, porque não tem água para cozinhar. Deixa lá, porque de tarde vai ter um churrascão, de tarde vai ter cachaça. A turma vai lá escutar um pagodão. E eu, sabe, esse homem aí, sei lá o que esse homem está fazendo. Esse povo é fanático. Esse homem é fanático. Esse homem aí está aí meio-dia aí. Esse homem é fanático. Esse homem é meio atrapalhado das ideias. Deixa eu voltar lá para minha vida velha. Mas ela não fez isso, não. Ela ouviu. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz. Não fecheis, não endurecereis. Não fecheis o vosso coração como em Meriba, como em Massá no deserto. Não endureçais a vossa cabeça. Como os vossos pais no deserto provocaram a Deus, provocaram Moisés. Cadê? Eu só quero, né? Agora eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Não é isso? Não é desse jeito? Hoje eu quero salgadinho. Amanhã eu quero... O que eu quero amanhã? Amanhã eu quero sorvete. E agora, o que você quer? Né? Só quero, só para mim. Agora eu quero isso, depois eu quero aquilo, depois eu quero aquilo. O povo no deserto só queria: vai, Moisés, mais coisas, Moisés, nós queremos mais para nós, Moisés. Mais, me dá mais para mim, até explodir. Essa é a alma sem Deus. É a alma sem a graça, sem a água viva. Mas aquele que foi tocado pelo amor, pela misericórdia, ele não quer, não. Ele não quer para mim, não. Ele quer doar. Ele quer fazer como Jesus. Adorar a Deus e servir o próximo. Esse é o caminho do céu e da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria, façamos o nosso ofertório.